E fala, meu povo! Hoje eu tô aqui para falar com vocês do Yuzu Cologne de Bortnikov, dando continuidade à nossa queridíssima série de perfumes de Bortnikov. Vou rifar aqui na mão direita. E fechou. É o seguinte, povo. Yuzu Cologne é um perfume oriental compartilhável lançado em 2025, assinado pelo Dmitry Bortnikov, somente, tá? Tem alguns outros perfumes que estão vindo aí assinados por mais de um perfumista, né? Inclusive o próprio Tiger Blue, que eu já gravei resenha para vocês, foi com o Dmitry Bortnikov e o Chris Morris. Então aqui a gente tem um perfume somente feito pelo Dmitry Bortnikov, lançado em 2025, um dos últimos lançamentos da casa, inclusive. Em relação a notas, povo, a gente vai ter Yuzu com Elemi no topo, âmbar cinzento e benjoim no coração, e na base a gente vai ter baunilha e oud tailandês, tá? Seguinte, povo, o que a gente vai ter, o que esse perfume vai apresentar para vocês, né? O que você vai pegar em relação a aroma, né? Em relação às características olfativas do perfume. Cara, no começo, aqui logo na abertura, a gente tem uma paulada logo do Yuzu, que é a grande estrela dessa fragrância. Que basicamente, para quem não sabe, Yuzu seria um tipo de limão, né? Um tipo de cítrico ali, uma espécie de cítricos de limão, lá do Japão, né? Que é super aromático, a casca, né, afinal, para você que não sabe, todos os perfumes cítricos, né, todas as notas cítricas da perfumaria, os óleos essenciais são extraídos através da casca, tanto que as frutas, de todas as frutas, se eu não me engano, a única fruta que dá para você extrair óleo essencial é o limão, são os cítricos de maneira geral, por isso que eles até estão num outro grupo, né, numa outra família olfativa, que são os cítricos. Eles não estão junto dos frutados, justamente por isso, porque dá para você extrair óleo essencial que está na casca. E, cara, o yuzu, né, que é essa nota cítrica, ele é extremamente aromático. Essa casca do yuzu, ela é lotada de óleo essencial, né? Ela é lotada de aroma, de carga, de moléculas aromáticas. Então, aqui a gente tem um yuzu maravilhoso, extremamente natural, realmente aquele yuzu super cítrico, super azedo, sabe? Realmente porradão, ao mesmo tempo com nuances verdes aqui. Eu sempre sinto o yuzu como se fosse um limão com um toque um pouco mais verde. Ele também traz, ao mesmo tempo que traz, no caso, essa acidez, né, bem pesada e tudo mais, ele traz ainda, de certa forma, um certo nível de doçor, tá? Não é dos cítricos mais pesados, né, dos cítricos mais azedos, mais ácidos de todos. Ele ainda assim tem uma certa dose ali, uma certa nuance adocicadinha. Mas assim, é um limão meio esverdeado, extremamente refrescante, ácido, azedinho, maravilhoso e bem presente, tá? Ele é uma nota realmente bem dominante, assim. Ela não vai ficar tanto tempo normalmente, as notas cítricas não têm uma duração muito grande na fragrância, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, tem muita presença, né? Elas aparecem com um impacto bem considerável. E aí esse yuzu, ele é basicamente complementado, né, pela nota de LMI, que é uma resina que particularmente eu considero, dentro de todas as resinas, né, desse grupo de resinas, eu particularmente considero o LMI sendo a resina mais versátil de todas, sendo talvez a resina mais fria de todas, que é inclusive uma resina que vai ter aspectos cítricos, é super interessante, que vão obviamente complementar muito bem esse toque de limão desse yuzu, né, super presente aqui, super pesado, mas no sentido de estar
muito na tua cara, né? De ser muito presente, muito impactante. Ao mesmo tempo, a gente tem um sutil aspecto esfumaçado que está vindo através dessa resina, tá? Também pode estar vindo do benjoim, né? O benjoim também vai trazer um aspecto esfumaçado, mas o LMI também traz nuances sutilmente esfumaçadas. É muito difícil, na verdade, uma resina que não tenha, em algum momento, uma sutil nuance esfumaçada, mas já preciso dizer que ele não é um perfume extremamente esfumaçado, tá? Todos esses aspectos aqui são bem suaves, na verdade, são bem em segundo plano. Realmente o que domina aqui é o yuzu, é esse lado de cítrico, de casca de cítrica. E aí a gente tem também, já vindo aqui, né, um pouquinho depois que esse cítrico começa a acalmar, porque ele sai muito intenso, depois que ele começa a acalmar, também começa a surgir um aspecto de âmbar cinzento. E aqui, diferentemente, por exemplo, do Tiger Blue, que eu já fiz exemplo para vocês, aqui no Yuzu Cologne a gente volta a ter aquele aspecto, né, aquele mesmo âmbar cinzento que a gente tem no Sibéria, que a gente tem em vários outros perfumes na casa, que é aquele âmbar cinzento natural, né, aquele ambergris natural, que é um ambergris mais animálico, é um ambergris mais pesado, mais animálico, mais desafiador mesmo. Não chega a ser tão pesado quanto do Sibéria, por exemplo, quanto o próprio do Amber Cologne também, que tem um ambergris bem pesado ali. Mas ele tem sim um ambergris mais animálico. Não chega a ser fecal, não chega a ser aquela coisa, sabe, super mega animálica, pesada, que vai realmente afastar pessoas que não são extremamente fãs desse aspecto animálico, mas tem um aspecto animálico relativamente pesadinho aqui, tá? Que ainda assim traz uma dose considerável de desafio para esse perfume. Seria a grande nuance, talvez, que traz mais desafio para ele. Ao mesmo tempo, como é um ambergris, né, ele não vai trazer somente esse aspecto sujo, somente esse aspecto mais animálico, ele também vai trazer um aspecto marítimo, né, um aspecto ali meio salgadinho mesmo, como se fosse um aspecto meio de brisa marítima, salgado, mineral, né. E é isso, essa nuance animálica, salgada, mineral, ao mesmo tempo trazendo mesmo que muito sutilmente, uma dose ali de conforto, né? Não entendam mal, ele não é uma nota confortável como o ambergris, como um almíscar e tudo mais sintético, né? Que seria aquela coisa mais de segunda pele e tudo mais. Aqui não, aqui é um outro caminho, é realmente mais animálico, mas tem sim, no fundo, uma sutil cama mais macia, mais confortável no fundo, meio que aquele cheiro de, como se fosse um cheiro de pele suada na praia, basicamente, onde grudou aquela toque de maresia, basicamente. É meio que isso que eu sinto, tá? É um aspecto sujo, mas ao mesmo tempo meio reconfortante, cheiro de pele mesmo, e, e salgado, né? Como se fosse você tivesse ali dando um passeio na orla da praia e tivesse grudado aquela maresia. O benjoim, que aqui vai trazer mais aquele aspecto esfumaçado, resinoso, um sutil lado adocicado também, mas muito pouco, tá? Um perfume realmente bem controlado nessa questão de doçor. E realmente para quem vai realmente trazer mais doçura para essa fragrância de fato vai ser a nota de baunilha que está na base, que vai ser uma nota de baunilha que vai começar relativamente tímida, tá? Ela até demora um pouco para aparecer na fragrância, mas ela vai crescendo com a evolução da fragrância. Afinal, ela está na base, né? Então ela vai precisar de um tempo realmente para aparecer. E aí ele começa a deixar de ser uma coisa cítrica com esses aspectos animálicos ali do ambergris e passa a ser um cítrico, porque sim, o cítrico ele vai continuar ao longo de toda a evolução da fragrância. O yuzu
vai continuar ao longo de toda praticamente a fragrância, só lá pro final que realmente ele vai desaparecer e vai ficar focado nesse aspecto de baunilha, com algumas outras coisas, né? Esse ambergris ele vai ficando, ele até acompanha até o final da fragrância, mas ele vai ficando mais comportado com o resto da fragrância, né? Ele vai entrando em equilíbrio com o resto da fragrância. E aí você vai ter aquele aspecto cítrico de Yuzu, com ainda algum sutil aspecto, eu sinto aqui algo mais condimentado, algo mais apimentado, inclusive eu acredito que o próprio NMI possa trazer esse aspecto meio de pimenta, mas eu não me surpreenderia se tivesse uma pimenta rosa ou até uma pimenta preta aqui, não listada nessa fragrância, tá? Eu realmente acredito que tenha, inclusive, o que me faz lembrar, de certa forma distante, mas ainda assim, me faz lembrar um pouco do Sibéria, né, que traz bastante aquela coisa da pimenta com aquele aspecto do âmbar gris. No caso, o Sibéria eu não lembro agora se tem âmbar gris ou se é almíscar, tá? Mas enfim, me lembra aquele aspecto sujo com pimenta lá do Sibéria, basicamente. Só que aqui esse aspecto de pimenta é muito mais sutil, é muito mais suave. O Sibéria realmente ele foca muito nas pimentas. Aqui a gente tem um pouquinho do aspecto de pimenta, um pouquinho desse aspecto apimentado, mas bem menos aparente, né? Bem menos focado nesse aspecto. Ele está aqui realmente mais para trazer complexidade, para trazer profundidade. E aí vai ficando essa coisa do yuzu, com esse aspecto condimentado, ainda animálico, mas ainda assim menos animálico, e cada vez mais adocicado, cada vez mais cremoso, principalmente por conta desse aspecto de baunilha. Tá? Isso é o que vai acontecendo mais durante a secagem dessa fragrância, durante as últimas horas. Né? Ele vai ficando cada vez menos pesado nesse aspecto animálico, e vai focando mais nesse limão um pouco mais cremoso, abaunilhado ali, fazendo ainda, de certa forma, menção, não exatamente igual, por exemplo, o Alho Rome de Chão Blanche, mas fazendo aquela mesma menção a algo no caminho ali de uma tortinha de limão, algo nesse caminho, né, de um limão com um toque abaunilhado, cremoso. Mas ainda assim com esse aspecto apimentado, né? Cara, um perfume delicioso. Não diria que é um perfume fácil, mas ainda assim, dentro do padrão de Bortnikov, não é um perfume difícil, tá? É um dos perfumes mais fáceis da casa. Diria que ele só tá atrás em relação a ser mais fácil do Tiger Blue, talvez do Musk Cologne também, que é um perfume mais fácil. E talvez tenha um ou outro ali da linha Entry Level que tá mais ou menos no mesmo nível, mas ele tá entre os mais fáceis da casa, tá? O que não significa necessariamente que ele é um perfume para blind, que ele seja um perfume extremamente fácil. A gente está falando de perfume fácil pro padrão Bortnikov, o padrão de uma das casas mais difíceis que a gente tem no universo da perfumaria. O padrão de uma casa que é extremamente complexa e trabalha as suas fragrâncias de forma mais rústica, né? É realmente como se fosse uma... Não que isso tenha impacto na qualidade, mas o estilo de fragrância, né, o estilo de composição que a gente tem aqui é uma coisa mais rústica, como se fosse um cara fazendo perfume na sala de casa. Meio que isso, sabe? Uma coisa que não tem muito a preocupação com o refinamento, com o controle, um aparar de arestas muito grande. É uma coisa realmente feita para ser mais rústica, feita para ser mais bruta mesmo. Então, ele está longe de ser um perfume que eu recomendaria para blind, porém, dentro dos aspectos, né, dentro do padrão Bortnikov de desafios, ele é um perfume consideravelmente fácil. Tá? Um perfume, inclusive, com uma agradabilidade relativamente considerável, obviamente, quando a gente está lidando com perfumes de casas indie, de casas pesadas, difíceis, como Bortnikov é. Não recomendo blind, mas ainda assim entenda que não é um dos perfumes mais difíceis, talvez seja um dos perfumes mais indicados junto ali do Tiger Blue para você iniciar a sua descoberta dentro da casa, beleza? E aí, uma coisa que eu tinha esquecido de falar,
que é essa questão do oud tailandês, né? O oud ele vai aparecer sim mais para a evolução da fragrância, né? Então é mais um dos aspectos que vão compor a evolução da fragrância. E no caso aqui, povo, eu particularmente não conheço o oud tailandês isolado, tá? Então eu não vou poder falar grandes coisas assim do que ele deveria trazer se ele tivesse uma concentração maior. O que eu consigo é o que eu consigo extrair da utilização desse oud dentro dessa fragrância. E basicamente vai ser aquele mesmo oud que Bochnikov sempre traz praticamente, que é o oud mais seco, o oud amadeirado, um oud bem fácil inclusive, tá? Bochnikov não é conhecida por trazer oud fecal, não é conhecida por trazer ouds extremamente animálicos, né? O aspecto animálico aqui vai ser trazido para a fragrância através do âmbar cinzento, através do almíscar, né, de várias outras notas também, dependendo de qual fragrância que a gente está falando. Em termos de oud, não é uma casa para você se preocupar de ter um oud fecal, de ter um oud extremamente animálico. Tá? Aqui realmente vai ser um oud seco, amadeirado, beleza? E ele vai, junto desse aspecto da baunilha, também crescendo com o tempo. Inclusive, na minha visão, o oud, nesse caso, ele tem um aspecto, um papel super interessante para essa fragrância, que é o papel de equilíbrio, né? Eu acho que se a baunilha tivesse sozinha nessa base, eu acho que ela poderia ficar enjoativa demais, ela poderia tomar espaço demais. Eu acho que esse oud, ele meio que apara um pouco, ele segura um pouco essa baunilha de crescer demais e ficar dominante, e acabar, sabe, deixando o perfume muito adocicado e deixando o perfume até mais para um caminho mais designer. Eu acho que mais designer não, mas mais comercial, digamos assim. Então eu acho que esse oud ele segura essa baunilha, esse dulçor da baunilha, trazendo personalidade para a fragrância, deixando ela equilibrada, deixando ela mais fácil de usar porque não se torna um perfume muito doce, mas ainda assim trazendo um aspecto mais artístico para essa fragrância e menos voltado para uma agradabilidade em massa. Né? Um aspecto mais nichado, não necessariamente artístico, mas nichado mesmo para a fragrância. E é basicamente isso que o perfume vai apresentar em relação a aroma, beleza? Cítricos, essa coisa resinosa ali, esfumaçada, né, do benjoim com o elemi, o toque animálico, salgado, né, com um sutil aspecto de pele ali também, do âmbar cinzento, baunilha e esse oud mais seco. É basicamente isso. Baunilha que vai trazer muito mais esse aspecto, meio que uma torta de limão, um mousse de limão, uma coisa realmente uma sobremesa mais cremosa de limão, com esse toque mais abaunilhado, e o oud, que vai trazer esse toque amadeirado seco para equilibrar todo o conjunto. É basicamente isso que o perfume vai apresentar em relação ao aroma. Em relação à performance e ocasião de uso, tá? Cara, a performance dele é bem considerável na minha pele, pelo menos, tá? Perfume que teve aí uma projeção mediana para mediana alta na primeira hora, hora e meia, continua projetando um pouco mais intimista até umas 2 horas, e fixação, pode esquecer na pele aí que ele vai ficar, tá? Ele vai durar bem na pele. Tanto esse toque mais animálico, quanto a baunilha, quanto o oud, né? Esse toque amadeirado, levemente esfumaçado e mais seco do oud, vão fazer com que essa fragrância fique muito tempo mais na pele, tá? Ela grude realmente na pele. O que eu acho que é um dos pontos mais incríveis desse perfume, além, obviamente, da qualidade de matéria-prima, que é algo absurdamente primoroso, tá? Eu acho que eu não tinha falado ainda do quão incrível é a qualidade desse perfume, de todas as matérias-primas, sabe? A nitidez das matérias-primas não é nem 4K, né? O negócio é 8K, 60 FPS, se você gosta de videogame e tudo mais, nesse aspecto mais gráfico, cara. É o ápice do que a gente tem, sabe? É muito, muito, muito definido, é tudo muito perfeito, você realmente consegue
mesmo que você não tenha tanto conhecimento a respeito de fragrâncias, se você sentir esse perfume, você vai sentir o LMI, você vai sentir o ambergris, você vai sentir o yuzu, você vai sentir a baunilha, você vai sentir o oud, você vai sentir tudo, sabe? É um perfume que destaca muito bem, que define muito bem as notas e você sabe exatamente de onde está vindo cada coisa. É muito legal. Os perfumes de Bortnikov são aulas de perfumaria em forma de fragrâncias, tá? Se você quer realmente aprender o que cada matéria-prima pode trazer para uma fragrância, cara, vale um investimento, eu costumo dizer. Realmente é um curso de perfumaria em forma de perfume. Assim. Você estudar perfumes de Bortnikov é você comprar um curso de perfumaria, basicamente. Então é maravilhoso, é uma qualidade muito, muito, muito fora da curva. É algo que, sabe, perfumaria de alto luxo precisa dar uma caminhada legal para chegar nisso aqui. Então, enfim. Voltando para falar em relação à performance, fixação, projeção em torno de 1h30 moderada para alta, continua projetando ali até umas 2 horas, um pouco mais leve, né, depois disso. Fixação 9, 10, 11 horas, tranquilo, tá? Um perfume que realmente vai grudar na pele. E em relação à ocasião de uso, cara, basicamente qualquer ocasião diurna, você vai conseguir utilizar esse perfume, desde que não esteja muito quente, tá? Eu acho que esse aspecto, tanto o aspecto da baunilha, quanto o aspecto mais animálico, ele de certa forma atrapalha um pouquinho essa questão da versatilidade da fragrância, tá? Além de, obviamente, a performance não ser uma performance tão baixa. Né? Essa performance um pouco mais alta, para a versatilidade, acaba atrapalhando um pouquinho e deixando um pouquinho mais baixo. Então, exceto em dias extremamente quentes, e aqui eu estou falando dias extremamente quentes para o padrão norte e nordeste, tá? E talvez, sei lá, um Rio de Janeiro da vida, que também faz bastante calor no verão. Em dias excepcionalmente quentes eu deixaria de lado, eu não usaria, mas na grande maior parte do ano você vai conseguir utilizar esse perfume durante o dia. E eu acho que é o perfume perfeito para você utilizar em ocasiões mais elegantes, em ocasiões mais formais durante o dia. Tá? Eu acho que ele é um perfume que traz uma elegância, traz uma maturidade muito grande. É um perfume, cara, muito diferente de tudo e é um perfume realmente mais adulto, né? Um perfume que, mesmo que tenha essa baunilha, mesmo que ele vá trazer esse toque ali de uma possível tortinha de limão, ele não é um perfume apelativo, ele não é um perfume mais infantil, mais moleque, não é um perfume baladeiro, ele é um perfume muito maduro, tá? Não chega a ser um perfume datado, né? Não chega a ser maduro no sentido de ser um perfume datado, de ter cheiro de velho, que eu acho, inclusive, algo meio pejorativo, um termo meio pejorativo dentro do universo da perfumaria, mas ele não é um perfume datado de forma alguma, ele só é um perfume maduro, ele é um perfume feito para um cara ali que já está por volta dos seus 20 e tantos, 30 anos, 35, 40, sabe, aquele cara que já está dentro do universo do mercado há um tempo, já está trabalhando há um tempo, já está construindo a sua carreira, já tem um certo nível de respeito dentro do seu meio e tudo mais, já é um cara mais seguro, e realmente um cara que quer impor esse lado mais de respeito. Eu não vejo ele como um perfume para galera aí de 18, 19, 20 e pouquinhos anos. Realmente eu já vejo para um pessoal aí que está numa época um pouco mais diferente em relação a responsabilidades e tudo mais, em relação a respeito nesse quesito mais de trabalho. Tá? Esse é o público que eu vejo sendo mais guiado para isso, e o cara, obviamente, que não se importa, né, de utilizar algo que tem ainda um certo nível de doçura. Né? Se você é o cara que é 000 doçura, essa baunilha talvez te incomode um pouquinho, porque realmente ela vai ficar mais cremosa, ela vai ficar um pouquinho mais pesada, mas assim, só para quem é zero açúcar, tá? Se você tem alguma tolerância à doçura, eu acho que você não vai se incomodar com o doçor dele, porque realmente é um doçor bem controlado, mais voltado para o lado de uma cremosidade do que necessariamente para uma doçura baunilhada pesada, beleza? E é isso, basicamente. Já falei do cheiro, já falei de ocasião de uso, já falei de performance, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Yuzu Cologne. Já falei a respeito da qualidade, eu acho que dispensa comentários até falar de qualidade quando se trata de Bortnikov, mas enfim, preciso reforçar,
é realmente algo absurdo. Se você gosta de perfumaria, se você quer aprender sobre perfumaria de maneira mais técnica, cara, Borshnikov é um prato cheio, tá? Obviamente vai vir com seus desafios, é uma casa mais desafiadora, esse perfume não é dos mais desafiadores da casa, mas ainda assim tem os seus pontos de atenção, principalmente por conta desse lado animálico. E é isso, povo. Valeu, falou e até a próxima resenha.